Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O extrato da salvação, ou a síntese da salvação. O extrato da salvação, ou a síntese da salvação, este é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos ouvir unicamente a Tua voz. Deste modo que Tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco. Amém e amém. O extrato da salvação ou a síntese da salvação. Inicialmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos destacar que existem algumas concepções acerca da salvação, que eu passo a apresentar a vocês rapidamente a partir de então. A primeira concepção nasceu no século III depois de Cristo, com um homem chamado Orígenes de Alexandria, que é o universalismo. Esta concepção destaca que Cristo morreu com um único propósito, o propósito de restaurar todas as coisas. E que no final, todos os seres racionais hão de ser salvos. Daí a razão do nome, universalismo. Cristo morreu com a finalidade de salvar todos. A segunda concepção surgiu precisamente no século XVII, que é a concepção arminiana, que diz que a salvação depende da vontade do homem. O homem tem o poder de decidir por Jesus ou não. Vocês sabem que o arminianismo ganhou espaço no mundo a partir do século XVIII, considerando os grandes sermões de John Wesley, o protagonista, humanamente falando, do avivamento que aconteceu precisamente a partir de 1739 na Inglaterra. A terceira concepção é a concepção calvinista, que tem o seu pé nas cartas do apóstolo Paulo, na história da igreja, pós os apóstolos, em Agostinho de Hipona, final do século IV, início do século V. Século XVI, João Calvino. Século XVII, em Dort, de 1618 a 1619, os chamados ou cognominados teólogos de Dort. Essa concepção ensina que a salvação depende exclusivamente de Deus. É Deus que vai ao encontro do homem. O homem só pode ser salvo se Deus agir. E Deus age na vida dos que Deus destinou à salvação antes da fundação do mundo. Dito isto, eu penso ser importante, rapidamente, nós considerarmos alguns pontos acerca do nosso tema, o extrato da salvação ou a síntese da salvação. Assim sendo, eu passo a apresentar a vocês alguns pontos. Primeiro ponto, qual é a origem da salvação? Qual é a fonte da salvação? Qual é a procedência da salvação? Se nós observarmos o verso 16 do capítulo 3 do Evangelho segundo João, precisamente em sua primeira parte, nós vamos perceber que Deus é a origem da salvação. Porque o verso 16
começa assim: porque Deus amou o mundo. Deus, em outras palavras, é o sujeito da ação. Deus é a fonte, Deus é a procedência. Deste modo, nós podemos dizer que das 3 concepções acerca da salvação, apresentadas por mim há pouco, que a terceira, ou a chamada calvinista, está mais de acordo com a visão neotestamentária ou do Novo Testamento, já que a mesma ressalta que Deus é que vai ao encontro do homem e não o homem que vai ao encontro de Deus. João aqui está dizendo isto: Deus foi ao encontro do homem porque Deus amou. Não há como o homem ir até Deus. Isso porque Deus é a origem da salvação. Deus é o sujeito da ação, volto a ressaltar. Não há caminho do homem para Deus, só há caminho de Deus para o homem. Vocês sabem que Agostinho, como disse, no final do século IV, início do século V, ressaltou isso. Vocês sabem que João Calvino, no contexto da reforma protestante do século XVI, ressaltou isso. Vocês sabem que os teólogos ingleses chamados puritanos ressaltaram isto. Vocês sabem que os teólogos holandeses ressaltaram isto. Isto porque todos haviam entendido que a teologia desenvolvida precisamente nas cartas do apóstolo Paulo, no que diz respeito à salvação, tem a ver com Deus indo ao encontro do homem e não com o homem indo ao encontro de Deus. Eu estou aqui, você está aqui porque Deus foi ao nosso encontro. Deus é a fonte da salvação. Deus é a origem da salvação. Este é o primeiro ponto que nós devemos considerar acerca do nosso tema, o extrato da salvação, ou a síntese da salvação. Segundo ponto: qual é o objeto da salvação? Nós já sabemos que Deus é a origem da salvação. É Deus que vai ao encontro do homem. Segundo ponto: qual é o objeto da salvação? Segundo o verso 16, o mundo. E mundo aqui não tem a ver com a perspectiva ou com a concepção universalista acerca da salvação. Ou seja, não tem a ver, em outras palavras, com a salvação, portanto, de todos. Mundo aqui tem a ver precisamente com quem Deus elegeu e destinou ou predestinou a salvação antes da fundação do mundo. E o Evangelho de João vai ressaltar precisamente isto em outros momentos. O objeto da salvação são todas as pessoas que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Gente de povos distintos. Os eleitos de Deus são os alvos de Deus em Cristo para a salvação, porque Deus, antes da fundação do mundo, destinou um povo para ser salvo, mediante os feitos de Cristo. Deus é a origem da salvação. O objeto da salvação são os eleitos de Deus. Mas em terceiro lugar, considerando o nosso tema, o extrato da salvação, ou a síntese da salvação, nós precisamos entender qual é a natureza da salvação. Nós já sabemos qual é a origem da salvação. Nós já sabemos qual é o objeto da salvação. E agora nós vamos saber qual é a natureza da salvação. A salvação, considerando a sua natureza, é gratuita. É uma dádiva. Por isso nós não podemos comercializar o Evangelho. E aqui eu penso ser importante, meus irmãos, destacarmos que hoje o Evangelho tem sido comercializado, como se a salvação tivesse em uma prateleira como produtos em um supermercado da fé, que pudesse ser negociada, comercializada. Isaías, no capítulo 55, verso 1,
do seu livro vai ressaltar isto. A natureza da salvação é que a salvação é uma dádiva. É uma dádiva. Tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com a ação de Deus, de agir na vida dos que Deus elegeu a salvação, destinou a salvação. Nós vivemos em uma época onde existem muitos televangelistas negociando, comercializando o Evangelho, como se o Evangelho fosse um produto, um negócio. O texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para salvar os seus. Essa expressão, deu, indica que a salvação é uma dádiva, que a natureza da salvação é que a salvação não pode ser comprada, não pode ser negociada. Significa que nós ganhamos, Deus nos deu. Não tem a ver com o que eu fiz, não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que você faz. O que nós fazemos a partir do encontro com Jesus tem a ver com o encontro com Jesus. O que nós fazemos hoje, que está de acordo com o Evangelho, tem a ver com o encontro que tivemos com Jesus. Nós fomos alcançados, mediante a graça de Deus, com o propósito de vivermos de acordo com o Evangelho, com o propósito de assinarmos o Evangelho com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. É dádiva. E por isso, meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus o tempo todo, em todo instante. É um privilégio, Deus concedeu a mim, Deus concedeu a você o privilégio de estar em Jesus, reconciliados com o próprio Deus. Deus é a fonte. Nós, assim entendemos, na condição de povo de Deus, somos o objeto de uma coisa que nos foi dada, isto é, a salvação, gratuitamente. Eu não fiz nada para merecer a salvação, você não fez nada para merecer a salvação. Deus quis ir ao meu encontro. Deus resolveu, a partir da sua vontade explicitada, antes da fundação do mundo, ir ao meu encontro, ir ao seu encontro, por meio da segunda pessoa da Trindade que morreu, e da ação da terceira pessoa da Trindade, isto é, o Espírito Santo, que aplicou a obra da segunda pessoa da Trindade, isto é, Jesus, em meu coração, em seu coração. Isso é graça, isso é dádiva, isso é bondade. Nós não merecíamos, porque estávamos perdidos em Adão. Não havia em nós nada, absolutamente nada que pudesse salvar-nos. Estávamos como em um labirinto obscuro, portanto obscurecidos espiritualmente, tateando-nos. Não conseguíamos enxergar espiritualmente nada diante de nós. O Espírito Santo aplicou no nosso coração, porque Deus, a origem da salvação, havia nos escolhido antes da fundação do mundo e destinado-nos à salvação. No tempo e no espaço, isto é descortinado. E por isso que eu e você, que nós e todos os eleitos de Deus, respondem ao chamado do Evangelho. Deus nos deu gratuitamente. É uma dádiva. Quem comercializa o Evangelho está indo na contramão do Evangelho. Quem estabelece um negócio, tendo o Evangelho como ponto de partida,
como centralidade desse negócio, está indo contra o Evangelho e está fazendo o que Deus abomina. O Evangelho virou, volto a dizer, comércio, negócio. E nós temos a graça de Deus fisicalizada, substancializada, isto é, Jesus, como testemunha fulcral de que a salvação é coisa de graça. É coisa de graça. A natureza da salvação é que a salvação é gratuita. Mas ainda, em sexto lugar, nós temos que entender qual é o caráter da salvação. Nós já vimos qual é a origem da salvação. Nós já vimos qual é o objeto da salvação. Nós já vimos qual é a natureza da salvação. Nós já vimos, portanto, em síntese, até aqui, que tudo tem a ver com a vontade soberana e exclusiva de Deus. É preciso entendermos qual é o caráter da salvação. É que a salvação é individual. Ela tem a ver comigo e com você. O que significa? Significa que a salvação é nos dada por Deus individualmente. Em outras palavras, podemos dizer que em casas com pessoas, algumas vão ser salvas e outras não. A salvação do pai não tem a ver com a salvação do filho, e a salvação do filho não tem a ver com a salvação do pai. É individual. É cada um de nós individualmente caminhando-nos com Deus, neste caminho magnífico, nessa vereda magnífica chamada salvação. É individual. O caráter é a individualidade. O texto vai dizer: todo que nele crê. Não existe salvação por atacado, só no varejo. É pessoa por pessoa, nome por nome. Jesus, por meio do Espírito Santo, chama os seus individualmente. Individualmente. Não é por atacado, é por varejo. Deus chama as pessoas pelo nome. Pelo nome. Jesus conhece as suas ovelhas. João vai dizer, ainda em seu Evangelho, no capítulo 10, considerando isto, que Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a Jesus. Elas ouvem a Jesus e seguem a Jesus, individualmente. Deus foi ao encontro, por meio de Jesus, do seu povo, considerando a individualidade de cada um que faz parte do seu povo. Não é porque eu sou salvo que automaticamente ou que necessariamente meu filho ou minha filha há de ser salva. Não é porque meu pai é, minha mãe é, que eu automaticamente ou necessariamente vou ser. É individual. A responsabilidade é individual. O caráter é individual. Todos nós temos que dar contas a Deus no que diz respeito ao que Deus concedeu a cada um de nós a partir do encontro que tivemos com Jesus, que nós chamamos de salvação ou de arrancamento das prisões ou da prisão espiritual, de cegueira espiritual. O caráter é a individualidade. Mas ainda nós precisamos considerar, em sétimo lugar, qual é a condição para a salvação. Nós vimos qual é o caráter da salvação, a individualidade. Agora nós vamos ver a condição para a salvação, a fé. A fé é o oxigênio da vida espiritual. A fé é o instrumento, diz o texto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição para a salvação é a fé. É a fé. E aqui nós precisamos entender uma coisa extremamente importante, que é a seguinte:
A fé é algo que vem de Deus. A origem da salvação é Deus. A salvação procede de Deus. Se a condição para a salvação é a fé, isso significa que é Deus que concede fé a todos quantos o próprio Deus destinou antes da fundação do mundo, quando elegeu estes para a salvação. O grande reformador do século XVI, protagonista da reforma protestante do século XVI, Martinho Lutero, dizia que a fé é extraterrestre, é alienígena, ela vem de fora, não nasce de nós para nós, nasce de Deus, vem de Deus para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer que a fé é dom de Deus. Não há como alguém tornar-se salvo, genuinamente salvo, sem crer em Jesus, sem ter aquela convicção, aquela certeza de que de fato Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É preciso crer, ter fé, e essa fé vem de Deus, é dom de Deus. Se eu tenho fé em Jesus, se você tem fé em Jesus, isso significa que Deus concedeu a mim e a você a fé para colocarmos a nossa vida diante de Jesus. O calvinismo vai ressaltar isto com muita propriedade, entendendo que a salvação não vem do homem, vem de Deus. Vocês sabem que o arminianismo vai dizer que depende do homem, depende da vontade do homem. Então a fé tem a ver com o homem. O calvinismo opostamente vai dizer que Deus tem que conceder fé. É mais ou menos o seguinte, pensem comigo. Uma pessoa que é trancafiada em uma sala escura e deixada lá por alguns dias, sem água e sem comida. De repente, quem a trancafiou nesta sala, entra na sala e deixa um pote de água e uma comida, pães, em um determinado lugar desta sala, sem avisar a pessoa que ali está. A pessoa vai morrer de fome, de sede, porque ela não foi avisada, porque ela está numa sala escura, ela não vai conseguir enxergar a água e os pães ou a comida que foi deixada na sala. Mas se a pessoa que colocou a água e os pães ou a comida, no momento que colocou a água e os pães na sala, acendeu uma luz, possibilitando a esta pessoa o enxergamento desta água e desta comida, ela, pelo estado que ela está, de fome e de sede, ela vai em direção a esta água e a esta comida. Por isso que a salvação é irresistível. O chamado do Evangelho, melhor dizendo, é irresistível. Nós estávamos nessa sala escura, famintos. A água da vida e o pão da vida estavam diante de nós, mas nós não conseguíamos enxergar. O Espírito Santo acendeu a luz. Nós conseguimos, por meio da fé, nos dada por meio do Espírito Santo, enxergar o pão da vida, a água da vida, isto é Jesus, e não resistimos. Deus concede fé, a luz. Por isso que quando nós ouvimos o Evangelho e respondemos ao Evangelho na condição que estávamos, segundo a teologia do Novo Testamento com relação à salvação, isso tem a ver, portanto, com o ato do Espírito Santo, fazendo com que viéssemos a enxergar Jesus. A condição para a salvação é a fé.
Mas ainda, nós temos que entender qual é a certeza da salvação. A certeza da salvação é ter Jesus, é ter a vida eterna. É o que diz o texto: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição para a salvação é a fé. A certeza da salvação é ter Jesus. Porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a verdade, porque Jesus é a vida. Não é ter certeza de que somos bons, não é ter certeza que não erramos, não é ter certeza que estamos salvos porque frequentamos uma determinada igreja evangélica. Não, não, é porque temos Jesus, e Jesus é a vida eterna. Nós não estamos firmados em nós mesmos quando dizemos estamos salvos. Nós estamos firmados em Jesus. Ter Jesus é ter a vida eterna. Andar com Jesus é andar tendo a vida eterna. Certeza da salvação é ter Jesus. Não é ser assertivo em tudo. Não é ser perfeccionista. Não é ser alguém que vive demasiadamente preocupado com as cerimônias dos ritos religiosos ou eclesiásticos. Não é alguém que fica preocupado em manter-se firme o tempo todo em fazer boas obras. Isto é uma consequência da salvação. Mas não são as boas obras que garantem a nossa salvação. É ter Jesus. É estar em Jesus. Você está em Jesus? Se você está em Jesus, você pode dizer: eu tenho convicção, apesar do que eu sou, apesar do que eu faço, de que eu tenho a vida eterna, de que eu tenho a salvação. Isto não é prepotência, isto não é arrogância, isto é fé. Isso é ter convicção que todo mérito tem a ver com o que Jesus fez por nós. Não tem a ver com o que eu faço ou com o que você faz. É óbvio, volto a ressaltar, que eu devo, estando em Jesus, viver de acordo com Jesus. Vocês sabem que existe hoje uma quantidade enorme de pessoas no meio evangélico brasileiro, entendendo que a salvação tem a ver com o que elas fazem. E tem muita gente doente, psicótica, abatida, porque nós somos descendentes de Adão. Nós escorregamos. Nós temos que nos apoiar em Jesus. Nós temos que nos apegar em Jesus. É Jesus, é Jesus. Não é o pote de água, não é o sal, não é a rosa, não é nada disso, é Jesus. Não é o dinheiro que é depositado no gasofilácio, não são as muitas promessas que são feitas, não são as caminhadas em procissões, não é religião, não são santos, nada, absolutamente nada disso, é Jesus. Tem muita gente apoiando-se nessas coisas, na agenda da sua igreja, no discurso do seu pastor, na vida do seu pastor, na vida dos seus líderes, na instituição, nos ritos. E quando isso sucumbe, quando isso cai, essas pessoas que estão apoiadas nisto caem também. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mácula, que morreu por todos quantos Deus elegeu, destinando a salvação antes da fundação do mundo. Não se apoie em você para ter certeza da salvação. Sabe por quê? Porque se você se apoiar em você, você vai viver como os muitos vivem em nosso país, angustiados, adoecidos. Se apoie em Jesus.
é Jesus. Assim sendo, peça a Jesus todos os dias: Jesus, me abençoe, me faça ser um homem ou uma mulher digna do Evangelho, a partir da sua graça, a partir da sua bondade, em mim, meu Deus, ou a partir de mim, não, a partir do Espírito do Senhor que habita em mim, me faça viver de acordo com Jesus, de acordo com o Evangelho, me faça externar o Evangelho, me faça exalar o Evangelho, porque tudo tem a ver com Jesus, e Jesus é o Evangelho. Finalmente, considerando o nosso tema, em último lugar, o tema e o extrato da salvação, ou a síntese da salvação, nós precisamos entender qual é o resultado da salvação, para que não perecemos, mas tenhamos a vida eterna. O resultado da morte de Jesus, com relação a mim e a você, com relação ao termo mundo, do verso 16, do capítulo 3 do Evangelho de João, que são os eleitos de Deus, é para que estes não venham perecer. Jesus não morreu apostando que alguns iam responder ao chamado Evangelho. Não foi um tiro no escuro. Jesus sabia por quem ia morrer. Jesus sabia quem haveria de ser resgatado das garras do pecado, da escravidão do pecado. Jesus, diz Isaías, no capítulo 53 do seu livro, morreu sabendo qual haveria de ser o resultado do seu penoso trabalho, do seu penoso empenho. Jesus veio com a finalidade de morrer por pessoas que Deus já havia destinado à salvação antes da fundação do mundo. Não depende de quem quer ou de quem corre. Você está aqui e muitos hão de estar, pessoas que não conhecem ainda Jesus no tempo e no espaço, mas já estão lá em Deus, eleitas e destinadas à salvação, vão ouvir o Evangelho e vão render-se a Cristo, porque Jesus não morreu em vão. Esse negócio de que depende do homem, de que tem a ver com a vontade humana, como ressaltou Armínios, como ressaltou Pelágio, no século IV, final do século IV, início do século V, Armínios no século XVII, não tem a ver com o que a palavra de Deus ensina. Jesus não morreu e deixou o seu sacrifício à disposição, ou seja, dependendo da vontade humana para aceitar o que Jesus fez, ou o sacrifício de Jesus, visando o resultado, isto é, a salvação. Não. Jesus morreu sabendo por quem estava morrendo. Jesus morreu com a finalidade de pagar minha dívida, de pagar a sua dívida. Todos os meus pecados cometidos no passado, cometidos hoje, que vão ser cometidos, estão pagos. Porque o Cordeiro de Deus morreu por mim e por você antes da fundação do mundo, diz João em Apocalipse capítulo 13. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Jesus pagou a dívida. Eu concluo esta mensagem dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que você deve viver neste mundo, não olhando para você, não apoiando a sua salvação em você, mas em Jesus. Fique firme. Fique firme. Não permita que o diabo venha usar circunstâncias que te envolvem com o propósito de fazer com que você venha fraquejar, venha ficar cabisbaixo ou cabisbaixa. Esteja em Jesus, fique firme em Jesus.